Olá, querido aluno. Hoje nós vamos resolver a questão 138 do Enem 2023, prova amarela. Vamos lá então. Um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em voo em função da distância em solo. Essa distância em solo é a medida na horizontal entre o ponto de origem do voo até o ponto que representa a projeção ortogonal da posição da aeronave em voo no solo. Essas duas grandezas são dadas numa mesma unidade de medida. A tela do instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais das distâncias associadas ao voo. A figura apresenta a tela do instrumento depois de concluída a viagem de um avião, sendo a medida do lado de cada quadradinho da malha igual a 1 centímetro. Essa tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 km. A escala em que essa tela representa as medidas reais é 1 para 5, 1 para 11, 1 para 55, 1 para 5.000, 1 para 500.000. Muito bem, vamos lá então. Vamos analisar então esse gráfico. Então, esse gráfico tem a maior altitude alcançada, que seria essa aqui. Então, aqui nós temos eixo vertical altitude e eixo horizontal a distância. Então, a maior altitude alcançada foi aqui. Então, o que nós temos? Que a maior altitude alcançada foi 5 quilômetros e no gráfico corresponde a 1 centímetro. 1 centímetro. Então, o que nós temos? Que 1 centímetro no gráfico corresponde a 5 quilômetros. Ok. Então, o problema está pedindo qual é a escala. Então, vamos ver aqui. O que é escala? É a comparação entre o comprimento observado no desenho, mapa, por exemplo, e o comprimento real. Então, o comprimento do desenho, o comprimento real. Então, vamos lá. Então, a escala vai ser o comprimento no desenho, que é 1 centímetro, sobre o comprimento real, 5 quilômetros. Ok, então a minha escala é 1 centímetro por 5 quilômetros. Só que a escala, ela é dada na mesma unidade de medida. Ó, aqui, a definição de escala, na mesma unidade de medida. Então, o que nós temos que fazer? Eu tenho uma unidade de medida centímetro, uma unidade de medida quilômetro. Então, eu vou transformar, eu vou deixar o centímetro como centímetro mesmo, 1 centímetro, e o quilômetro eu vou transformar em centímetro. Então, eu já deixei aqui o sistema métrico decimal para facilitar. Então, o que nós temos? Temos o quilômetro aqui. Então, são 5 quilômetros. 5 quilômetros. Eu preciso transformar quilômetro em centímetro aqui. O que eu faço? Então, 1 quilômetro equivale a 10 hectômetros, 1 hectômetro a 10 decâmetros, 1 decâmetro 10 metros, 1 metro 10 decímetros e 1 decímetro 10 centímetros. Ou seja, para eu transformar de quilômetro até centímetro, eu vou ter que ir multiplicando por 10 até chegar no centímetro. Então, vou multiplicar por 10. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Se eu vou multiplicar 5 vezes por 10, eu vou pegar o 5 e vou colocar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu já tenho a minha escala aqui, que é 1 por 500.000. A escala ela pode ser dada desta forma aqui, ou 1 para 500.000, que é a nossa opção E, ok? Então, até nosso próximo vídeo.